Como o socialismo da China mudou a minha vida. Gente, parece uma frase de ficção ou até alguém alucinado. Como assim, meu Deus? Prometo que eu vou ser o mais sincero possível, como eu sempre busco ser, e honesto intelectualmente, e explicar o porquê dessa frase, o porquê disso, né? Eu passei por muitos momentos na minha vida e a minha maior dificuldade era entender o que seria a verdade, né? A minha busca incessante por conhecer o ambiente no qual estou inserido, principalmente o Brasil, e entender, né, a briga de narrativas, o controle de narrativas, né? Onde estava a verdade, onde estava a manipulação, qual seria o caminho correto para o nosso país. Realmente sempre foi uma preocupação muito genuína, porque, poxa, eu convivo com pessoas num país maravilhoso, a gente estuda, né, as maravilhas que o nosso país tem, e por que a gente não vê um desenvolvimento real, né? Falava-se muito pra gente, o Brasil é o país do futuro, e que futuro é esse que nunca chegava? Eu acabei caindo, não sei se é uma palavra interessante, mas acabei indo para o aspecto da esquerda, porque eu me identifiquei muito com a parte dos movimentos sociais do coletivo, que é algo que eu realmente acredito. E aí, lá atrás, a gente via muitos escândalos de corrupção e impostos também muito altos. E acabei indo para o lado da direita, ou que eu achando que seria a direita, né? Pensando que, de fato, a privatização poderia ser o caminho, porque evitaria conluios entre oligopólios de colocar pessoas no aparato estatal, evitaria corrupções, desburocratização, como se não houvesse corrupção em empresas privadas, via Americanas aí, rombo de 20 bilhões, né? Mas eu não tinha essa concepção na época, e eu frequentava, durante a minha vida, núcleos muito distintos de pensamentos, o que era muito bom, só que também me deixava muito confuso em tentar entender onde estaria o correto e o errado. Até que eu cheguei na conclusão de que, eu acho que o centro é o caminho, porque aí a gente vai atender interesses da esquerda, interesses da direita, e a gente vai conseguir construir um país mais feliz e melhor. Só que aí eu fui descobrir o que era realmente o centrão, o que era ser de centro, né? E passei a não me identificar, de fato, vi que não era esse o caminho. E poxa, mas onde que tá? O que tá acontecendo? Onde que tá esse erro, né? Por que o país não se desenvolve? Até que, quanto mais você estuda, você vai encontrando outros caminhos, né? Até que eu encontrei a ascensão da China, que era um país até a década de 90, assim como o Japão antes era, né? O Japão era conhecido como os seus produtos ruins. Lembram disso? Acho que década de 50? Não. 70, né? Não me lembro agora. Mas antes era, aí depois veio a China, que era só produtos ruins, lembram? De má qualidade. E aí do nada, muito entre aspas, né? Aconteceu muita coisa, muita história. Do nada, entre aspas, a ascensão da China, né? Ela batendo os Estados Unidos em diversas áreas da produtividade, né? E a China tem uma formação econômica, social, cultural diferente dos Estados Unidos, né? E aquilo me voltou para aquele país. Eu já tinha um contato com a cultura, porque eu sou praticante de Wushu, né? De Tai Chi. E já gostava muito dos filmes do Jack Chan. Já tinha um apreço pela cultura deles, né? Só que essa ascensão me fez aprofundar cada vez mais nas relações e tentar entender aquela formação econômica social. E aí eu fui vendo que tinha muitas coisas totalmente diferentes daquilo que a gente estava acostumado, em teoria, né? E aí eu fui encontrando... Eu acho que uma pessoa que contribuiu muito para a minha mudança de visão e aprofundamento nos estudos foi o professor Elia Jabbour. E eu gosto demais do trabalho acadêmico do professor.
A contribuição que ele teve, os 30 anos de estudos de China, foi um ponto de partida, foi um caminho que, olhando para aquela experiência, me trouxe uma nova esperança. E eu acho que esse lugar que eu estava procurando, eu encontrei uma nova esperança, uma nova alternativa àquele tipo de país, aquele tipo de desenvolvimento, né? Que a gente conhece aí como socialismo de mercado, né? Socialismo de características chinesas, né? E normalmente a gente confunde muito capitalismo com prática de mercado, né? E é normal também, o capitalismo, né, foi crescendo ali na Revolução Industrial, capitalismo industrial. Aí tem capitalismo de Estado, capitalismo de compadrio, assim como... Nossa, tem diversos tipos de capitalismo, assim como socialismo também. O mundo não é preto e branco, né? Não é democracia, é ditadura. O mundo é muito mais complexo e é exaustivo você tentar entender, mas ao mesmo tempo interessante. Mas a gente precisa ter essa leitura do que realmente é, não ficar na superfície, senão a gente não consegue desenvolver pensamento crítico, entender de fato a realidade e o melhor caminho que a gente possa seguir. Então, quando eu afirmo que a China me trouxe uma nova esperança, ela de fato me trouxe. Porque eu pessoalmente, pessoal, eu sou muito a favor da autodeterminação dos povos. Eu acho que cada país tem que ter a liberdade e o respeito internacional perante aquele povo e que não sofra interferências externas. Porque imagine você ver cada país no mundo tentando seguir um caminho diferente, se desenvolvendo, e a gente tendo diversas possibilidades de caminho para que a gente escolha, cada um, o melhor caminho para o seu próprio desenvolvimento, do seu país e do seu povo. E a gente sabe que isso não acontece porque tem diversos países aí que fazem interferências externas, impondo suas agendas para suprir os próprios interesses dos grupos oligopólicos, né? Dos grupos que detêm o capital. Gente, desculpa, eu achei que alguém tinha batido aqui, aí eu fui ver, mas não era, era barulho do elevador. Enfim, onde eu parei? Então então os países, né, ainda é assim, a ordem internacional, ela é a lei do mais forte. É anarquia no território da geopolítica internacional. Não existe um órgão maior a qual você pode recorrer, né? É aquilo, por exemplo, o Brasil, ele tem o direito, né, de fazer bomba atômica, por exemplo. Mas se fizermos, não terão pressões externas ou embargos, ou enfim, sanções, porque um outro país pode se sentir ameaçado, ou porque ele quer realmente impedir nosso desenvolvimento, enfim, aí é uma discussão muito grande, mas entendem? Uma coisa é ter direito, outra coisa é você fazer sofrer consequências mesmo tendo direito, porque ainda é a lei do mais forte, né? Tá um pouquinho maquiada aí, um pouquinho melhor, mas ainda é a lei do mais forte. Então, acho que a nossa luta tem que ser para defender os interesses do nosso povo, né? E cada país ter o seu respeito e poder ter a sua experiência e o seu caminho respeitado. Eu não entendo, quer dizer, eu entendo, né? Mas por que as experiências socialistas são tão reprimidas, né? Porque é aquilo, se é de fato tão ruim, ela vai cair por si só. Mas é claro, a gente tem que lembrar, assim como na China, né? Por exemplo, o Partido Comunista assumiu, acho que em 49, né? Em 50 ela já sofreu sanção total dos Estados Unidos, né? Então as experiências são sabotadas porque não vão servir aos interesses de quem está no comando do mundo, que são os grandes trilionários, né? Bilionários, né? Os grandes bilionários. Se não serve aos interesses, todo sistema que está no poder, todo sistema que é vigente, e algo o ameaça, o seu funcionamento ou a sua superação, ele vai ser contido e, se possível, destruído. O capitalismo, ele é assim, na sua essência. Ele precisa ter uma expansão infinita. Ele precisa de guerras,
ele precisa de exploração de recursos naturais, porque o objetivo não é sempre o lucro, não significa que tem que ter qualidade de entrega. Pega as operadoras de telefone aqui no Brasil, né? Todas são privatizadas e me fala uma que você é bem atendido, tem um serviço de qualidade e um preço justo. Tem um monopólio de mercado. Então, porque toda empresa quer ser monopólio. Essa que é a verdade. Nenhuma empresa quer ser concorrente. Pode ser esse discurso, melhor ganha, mas toda empresa quer ser monopólio. É óbvio. E se o lucro ele é o principal, eu tenho que cada vez mais produzir, mesmo que a necessidade total seja inferior àquilo. Eu preciso produzir cada vez mais, explorar cada vez mais, retirar mais recursos naturais, produzir e procurar novos mercados e cada vez mais pá, até que seja infinito e acabe os recursos naturais, sem falar das consequências ambientais também, né? Então, o capitalismo no seu longuíssimo prazo ele vai nos destruir e muitos de nós não querem aceitar ou ver, ou até por medo, porque a verdade dói. E não só isso, no Brasil e talvez na América Latina no geral, há um medo muito grande do socialismo e do comunismo. A gente pega na década de 50 o quanto de investimento os Estados Unidos fizeram. Tem até, acho que The Voice of America, que era uma rádio estadunidense feita para não é devagar, é para propagar propaganda anticomunista. E nós não sabemos o que é comunismo e socialismo. Não tem nada a ver com pegar a sua casa. O que pegar a sua casa vai desenvolver o país? Então, por muita falta de informação e sucateamento da educação, a gente nem sabe o que é socialismo. E aí, só de ouvir essa palavra, há um medo, e é natural do ser humano, se apegar ao que ele conhece. A gente prefere algo ruim, mas que é familiar a nós, do que uma possibilidade de um outro caminho que possa ser bom, mas desconhecido. Porque o seguro eu já conheço, eu sei como gerenciar os malefícios e benefícios, até a segunda página, e me é mais confortável. Em questão de instinto, eu tô falando, né? Em questão do cérebro. Então eu acredito, pessoal, que pro nosso Brasilzão aí, pro nosso caminho, eu acredito que a gente deveria seguir um modelo desenvolvimentista nacionalista. Eu nem estou pedindo um socialismo aí com características brasileiras. Eu acho que seria um final, seria algo natural. Quando o país ele se desenvolve e a gente constrói essa identidade de soberania, que é algo novo que está surgindo. A gente via muito nos movimentos sociais, né? E muito pautado pelos comunistas, desde lá de trás, né? Mas o país em si, a gente nunca teve um sentimento de soberania, vamos ser sinceros. A gente sempre quis, o Brasil no geral, né? O sonho era ser um americano. O Brasil nada presta, ninguém é inteligente. Era um sucateamento, um viralatismo. E eu sinto que isso está mudando recentemente, o que é muito bom. Então, se a gente pensar num capitalismo, pelo menos de verdade, assim, como Coreia do Sul, Alemanha, a gente tem que pensar num capitalismo de concorrer à fronteira tecnológica, disputar a fronteira tecnológica com outros países. Assim a gente vai ganhar, assim a gente ganha mercado e liderança de verdade. Não só ser um país que exporta commodities, o que também é muito importante e é uma carta muito boa para o Brasil, porque a gente tem a capacidade de ser autossustentável. E nesse momento de mudança de ordem multipolar, né? Essa nova multipolaridade que está surgindo no mundo, reorganização internacional, para o Brasil, a gente conseguir alimentar nosso mercado interno e ser autossuficiente é extremamente estratégico. O Brasil, a gente consegue, meu Deus, ser uma das maiores potências do mundo, né? Eu acho que a gente precisava, cara, é muito fácil falar, né? Mas o ideal seria a gente sentar esquerda, direita, bonitinho, criar um plano de desenvolvimento nacional e falar, a gente discorda em muitas coisas, mas isso aqui tem que ser feito.
e bola pra frente. Sei que é muito fácil falar, porque tem diversos interesses e forças contrárias políticas aqui e ali. É muito difícil isso acontecer, mas é o caminho que a gente tem que lutar para que isso aconteça, né? Porque o país se desenvolvendo, e a identidade soberana sendo criada, as pessoas vão ter um bem-estar melhor, social e educação também. E a gente vai ganhando a opinião pública. Então, é muito importante a gente ganhar. Esse debate aqui que a gente está fazendo, essa exposição de ideias é muito importante. A gente precisa estar em pauta, porque aí a gente vai ganhando a opinião pública. E aí o país vai se transformando. A gente vai criando uma identidade firme, real, vai se desenvolvendo. A gente vai colocando pessoas cada vez mais capacitadas e boas em todos os lugares estratégicos do país, né? Na educação, no Senado, no Congresso. Mas é preciso ganhar a opinião pública e mostrar realmente qual o melhor caminho para o nosso país. E aí eu acredito que, naturalmente, um país desenvolvido, né, soberano, com identidade nacional, com orgulho, naturalmente isso estaria caminhando para um socialismo com características brasileiras, do nosso jeito, com a nossa cultura, enfim, com tudo. Então é um caminho natural. Eu não acredito na ruptura, sabe? Eu acredito que rupturas deixam traços e marcas muito pesadas. E eu acho que a gente consegue fazer por outros caminhos. E o primeiro deles é nos debatendo e mudando opiniões e refletindo e discutindo e criando organizações, movimentos e muito estudo, não só sobre o Brasil, mas modelos de fora, né? Referências, estudos de história, que já aconteceu. Assim a gente vai criando um caminho que realmente funciona para o Brasil. É o que eu acredito de coração. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu abri o meu coração de verdade para vocês. Essa é a minha história. É o caminho que eu estou nesse momento. Se você gostou, se você se identifica com alguma coisa, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Comenta aí também o que você achou. Você tem uma história parecida? Algo também te incomodou? Você se identificou? Você saiu desse vídeo pensando em outras coisas? Se sim, eu já ganhei muito. Se inscreve no canal, deixa seu like e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!